Bem-vindos a mais um vídeo do Saber Cotidiano, aqui num cenário diferente hoje. Estou passando por mudanças e em breve também teremos novos cenários aqui no canal. Mas o conteúdo continua o mesmo. Vamos então dar continuidade aos nossos estudos Foucaultianos, desta vez sobre dispositivos de sexualidade, ou melhor, de que forma configurou-se uma série de mecanismos dentro da sociedade moderna que permitiu colocar o sexo nesse lugar de dizer sobre as pessoas, de dispositivo capaz de gerar discursos, saberes e constituição de uma verdade sobre si, sobre os indivíduos, sobre seus corpos, sobre a sua posição na sociedade e sua identidade. Entender um pouco a constituição da sociedade moderna passa por entender as dobras, as frestas, aquilo que foi jogado para debaixo do tapete. O interesse de Foucault é legítimo no sentido de investigar justamente como que se deu a história a partir de uma racionalidade iluminista que jogou para o canto do anormal, para o canto da oposição ao que era normal, tudo aquilo que era considerado monstruoso, criminoso, delinquente, patológico, degenerado, doentio, insano. Foucault está justamente interessado em entender as bordas que fundam a nossa racionalidade moderna, mais especificamente a racionalidade moderna europeia, a partir daquilo que ele vai chamar de uma história que caça justamente as questões de fascismos, que se alojam no cotidiano, que criminalizam e punem a diferença. Esse desejo de anulação do diferente, do outro, da alteridade, justamente é o que incomoda Foucault nessa ideia de constituição de identidades a partir de categorizações. Foucault não está muito interessado em colocar categorias em caixinhas, em defender uma bandeira identitária, justamente porque ele concebe todo esse processo também como um mecanismo pelo qual o poder opera. Então ele estava disposto a vasculhar justamente essas zonas de sombra, de silêncio, que constituíram a nossa cultura moderna. E o dispositivo de sexualidade, ele é um dos principais focos de Foucault, justamente porque na sociedade moderna e contemporânea o sexo atua como uma maneira de produzir verdade, a verdade sobre si, sobre o seu corpo, sobre a sua identidade. A força que o sexo ganha é tamanha que ele vai se dedicar a escrever 3 livros sobre isso, né? A história da sexualidade. Se a gente for pensar na mudança, né, na migração da família aristocrática para a família burguesa nuclear e todos os processos históricos em volta disso, a gente vai perceber como operam aí de fato elementos muito interessantes que ajudam a gente a explicar a constituição do que a gente considera normalidade. E o poder, ele está operou e continua operando aí diretamente neste registro. Por quê? Justamente se a gente for olhar para o discurso sobre o sexo, sobre a forma como se dá essa relação entre poder e sexo, a gente vai perceber como, num primeiro momento, vale a pena denunciar, vale a pena problematizar toda a questão da repressão. Isso
essa crítica à repressão do sexo é muito feita já depois dos anos 60, mais de uma maneira contemporânea. Mas, de fato, não havia repressão, e Foucault vai mostrar como, na verdade, a confissão era uma prática que passou a ser exercitada justamente para fazer do nosso desejo um discurso. Então, não é que a repressão se deu e isso impediu as pessoas de falarem sobre o sexo. Na verdade, toda uma série de dispositivos trabalhou para que a gente falasse dentro do regime da confissão, dentro desse jogo de relação, e a partir daí a gente encarasse essas ideias do segredo, essas ideias do que não havia sido dito como um problema. Então, esses discursos que falam do silêncio, na verdade, denunciam os poderes que se exercem. Só que para o Foucault, esse discurso que quer barrar o poder, dizendo o poder faz a gente ser reprimido no sexo, na verdade, faz parte da mesma rede histórica daquilo que ele denuncia. Por isso que ele vai ser tão arredio ao se posicionar identitariamente dentro de um lado, porque ele problematiza toda essa ideia de que agora vamos falar de liberdade sexual. Na verdade, o próprio jogo de falar de liberdade sexual estaria dentro de um registro da própria, uma outra maneira, mas do próprio ato de falar, de confessar, de se colocar. A sociedade moderna ela tem muito disso, né, dessa obsessão com a identidade. A gente tenta fundar a nossa identidade baseada naquilo que a gente considera verdadeiro. E essa verdade pode ser calcada numa racionalidade científica, pode ser calcada também em outras racionalidades, mas a ideia de liberdade para Foucault, ela é principalmente uma coisa que não está atrelada à identidade. Porque a partir do momento em que você atrela a identidade, é meio que isso se opõe à livre experimentação de multiplicidades. É um pouco do que eu falei também nos vídeos de Deleuze a respeito da diferença e repetição, né? E o quanto a gente precisa entender de fato a diferença e a multiplicidade como algo que está para acontecer. E a partir daí isso também não pode ser colocado numa caixinha. Pois bem, se Foucault trata muito bem o momento em que o sexo se transforma em objeto de saber, a partir do século XVIII, XIX, e a partir daí se constituem os jogos de verdade, fica muito claro a gente entender como o corpo e o discurso sobre ele, sobre seu posicionamento, sobre seu desejo, sobre suas vontades, torna-se um campo de intervenção e um campo de disputa entre vários poderes. Basta a gente pensar no corpo da mulher, o corpo da mulher que é considerado histérica, o corpo da mulher que é considerado selvagem, que precisa de uma disciplina, o corpo da criança que também precisa, a sexualidade infantil que precisa estar dentro de uma norma, dentro de um padrão, dentro de uma regra. Então, tudo isso mostra como, a partir deste momento, o sexo torna-se um objeto de saber e poder e, obviamente, fica muito claro que o sexo não é um dado biológico, mas ele é uma construção histórica que opera justamente dentro dessas noções do permitido e do proibido, dentro desses dispositivos. A partir daí, aquilo que é considerado fora, outlier, fora da norma, fora do padrão, é considerado periférico, uma sexualidade periférica, que ele vai tratar muitas vezes como uma maneira de olhar para toda a violência que tornou aquilo como periférico. E essa forma periférica a ela vai ser atribuído um status de perversidade,
um status de anomalia que prejudicaria, obviamente, a constituição da família nuclear burguesa, que colocaria em risco justamente todas as possibilidades de operação de um regime não só capitalista, mas de constituição e manutenção da burguesia, de um modo de existência muito limitado e que não, de fato, não considera as diferenças. Para isso acontecer, foi um longo caminho histórico. Esse longo caminho histórico, ele passou por constituição e afirmação da ciência, da medicina, de um saber sobre o corpo, da psicanálise. Toda a vida, todo o desejo, toda a sexualidade, tudo passou a ser interrogado, examinado, analisado, para que pudesse passar por um crivo, né, os comportamentos todos codificados, classificados e colocados nos jogos de verdade, para justamente afastar aquelas formas insubmissas de sexualidade à economia estreita da reprodução do capitalismo.